Durante anos, tenho falado sobre, estudado e treinado no método conjugado. E ao longo de toda essa experiência acumulada, eu posso dizer para vocês que, atualmente, eu acredito ser a melhor forma para uma pessoa natural treinar força, hipertrofia e ter uma carreira longeva no treinamento de força. Entretanto, há uma certa dificuldade em achar informação sobre esse tipo de treinamento, tanto em português quanto em inglês, em função de que o público-alvo que esteve estudando e praticando o treinamento conjugado eram atletas de esportes competitivos, atletas de performance elite e melhorados. Por isso, eu acho que é essencial a gente testar esse material e trazer para a nossa realidade. Dito isso, eu tô com esse vídeo aqui para vocês hoje, no qual eu vou falar para vocês alterações essenciais e assim informações muito importantes que você precisa de ter para garantir o sucesso no seu treinamento no método conjugado. A primeira delas é, você pode fazer repetições, mas você sempre tem que ter um recorde. Cara, o método conjugado são 3 princípios. Se você deixar qualquer um deles na mão, você não vai ter sucesso no seu treinamento. Você tem que aumentar sua força máxima, você tem que aumentar sua força rápida e você precisa de causar hipertrofia nos seus tecidos. Se você não fizer uma dessas coisas, vai dar errado. Não quer dizer que você tem que fazer esforço máximo, não quer dizer que você tem que fazer esforço dinâmico. Esses são métodos, são formas de você treinar essas características. Se você não faz ideia do que eu tô falando, dá uma olhada que eu tenho uma playlist inteira aqui no canal só sobre o método conjugado e eu vou assumir que pelo menos o básico você já entende. Qual que é a ideia desse primeiro argumento? E dessa primeira dica, né? Você não precisa de fazer o método esforço máximo, mas você tem que treinar força máxima. E qual que é a melhor forma? Através do método esforço máximo, mas não é essencial. Se você quiser fazer entre 1 a 5 repetições, no caso, entre 2 a 5 repetições, ok. Mas sempre que você fizer, você tem que ter recorde. Se você ficar fazendo o mesmo peso, assim, é como se fosse um motor de um carro. Se uma peça dá problema, o carro não anda. O que quer que você faça, seja 2, 3, 4 ou 5 repetições para treinar justamente esse grind, a parte difícil, né, lenta, você tem que ter recorde. Se você não tiver recorde, o sistema todo desmorona. A forma como eu já apliquei esse meu treinamento foi apenas cada semana faço o método esforço máximo ou faço um single para ter porcentagem, faço 5 repetições máximas numa semana, 3 repetições máximas em outra semana e 1 RM na 4ª semana e troco o exercício. Eu tenho um vídeo aqui falando só sobre essa forma de treinar também aqui no canal, você pode dar uma olhada. Tive sucesso com as duas, apesar de terem níveis de fadiga diferentes, são formas muito diferentes de treinar, mas é possível sim ter progresso das duas formas, desde que sempre que você vai repetir esse exercício, você tem que ter um recorde. E a gente já entra direto no segundo ponto. Você precisa de repetir exercícios. 99,5% dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo não é um cara que já está gigante, que já é muito forte, que já é um atleta de elite. Então você precisa de repetir exercícios. Quanto mais básico, melhor, porque você tem menos experiência com aquele lift de competição. Se você quer aumentar o desenvolvimento, quanto mais parecido com o desenvolvimento, melhor, tá? E se possível, faça o desenvolvimento o máximo possível antes de você ser atingido pela lei natural da acomodação, porque uma vez que isso acontece, você dificilmente vai conseguir voltar para esse exercício. Então a ideia é tenha um punhado de exercícios parecidos, básicos e repita entre eles. Uma vez por mês você vai fazer floor press, uma vez por mês você vai fazer um desenvolvimento em pé, uma vez por mês você vai fazer X coisa. A forma como eu já tive sucesso fazendo aquele mesociclo de 4 semanas é repetindo esses exercícios a cada 3 ou 4 ciclos, e a forma como eu já tive sucesso agora e tenho com alguns clientes é fazer no máximo 5 exercícios. Escolhe 5 exercícios e vai substituindo entre eles. Se tiver um dia muito ruim, muito corrido, ou tá passando mal, ou tem alguma situação na sua vida, pega um negócio inédito e faz, só para você não deixar de ter recorde. Mas entre 4 e 5 exercícios é um meio termo excelente. Asterisco aqui, muito importante observação. Isso exige que você tenha experiência com vários exercícios. Então o que acontece na maior parte dos casos? Vai ter um período, uns 6 meses, 1 ano, que, se você tiver essa disponibilidade, que você vai fazer um tanto de coisa diferente. Ou pelo menos você vai estudar um tanto de coisa diferente, vai testar. Você tem que sentir no seu corpo, ou tem que ter, sabe, alguma forma de entrar esse conhecimento na sua cabeça. Por quê? Porque na hora que você escolher os 5 exercícios, você tem que ter um pool enorme. Eu digo pra vocês que durante acho que 2 anos eu fiquei correndo em círculos, mas esse tempo foi muito importante porque eu fiz muito exercício diferente. Agora eu sei exatamente o que cada um me beneficia, o que cada um pode treinar. Posso trazer esse conhecimento para vocês, mas o corpo das pessoas é diferente, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado na hora de escutar esse conselho. Mas o importante é que, tendo esse tanto de conhecimento, eu consigo selecionar 4 que são muito bons. E assim,
geralmente são os mais básicos. Então você precisa de repetir esses exercícios. É muito possível fazer isso sim, com determinada frequência, se possível a cada 3, 4 semanas, tá? Mas você tem que ter experiência para escolher o exercício bem. E a única forma de ter essa experiência é experimentando. Essa terceira dica é a mais importante, por isso eu coloquei ela no meio do vídeo, que é o seguinte: se você ficar com preguiça nos exercícios acessórios suplementares, você não vai ter progresso. Pronto, não tem como eu enrolar isso, não tem como eu sugarcoat esse conhecimento para vocês. Se o seu supino você fez recorde na repetição máxima, se no 3 de 5, no 3 de 10 você faz corpo mole, você deu um tiro no seu pé e você sabotou o progresso dos próximos 6 meses. É tão importante assim, são 3 princípios, você não pode deixar nenhum deles de lado. Você tem que usar carga pesada para ficar lenta, você tem que usar carga intermediária para poder trabalhar a velocidade, nem que seja através da força compensatória, ou seja, sem usar elástico. E você precisa de ter hipertrofia, tá? Como que a gente faz isso? Eu, pelo menos, faço isso e já tenho aplicado com alguns clientes. Faço um RM para força lenta, faço 3 de 5 para força explosiva ou para força rápida e faço o treino de hipertrofia normal. Se o seu 3 de 10 na sua hipertrofia, 3 de 12, seja lá o que for, seu treino de hipertrofia for de corpo mole, acabou o seu treinamento. A pessoa que é natural, é muito importante que você sempre esteja treinando hipertrofia do máximo possível, porque essa adaptação vai demorar. Então, se você está fazendo rosca com o mesmo peso tem 6 meses, você está sabotando o seu próximo ano de treinamento, porque é onde você teria esse ganho. Deu para entender a importância disso? A parte da hipertrofia no treinamento do conjugado é deixada de lado, porque ele é ótimo para ganhar força, eu concordo. Mas a longo prazo, ela é o que mantém você ganhando força, porque o ganho neurológico ele é muito rápido, ele é muito legal e ele é muito sinistro, sim, mas ele tem limite, tá? Você não vai conseguir agachar 200 quilos sem ter que aumentar seu peso em algum momento. Seu cérebro não é tão poderoso assim, entendeu? Você não é um X-Men para conseguir fazer isso. Então você precisa de ganhar massa muscular. E o único jeito de ganhar massa muscular é focando nos exercícios acessórios suplementares. Porque repetição máxima não dá massa muscular. Esforço dinâmico não dá massa muscular. Ficar saltando em caixa, sabe? Não dá massa muscular. O único jeito é você deixar de fazer agachamento com 3 de 10, com 20 de cada lado, com 60 quilos, e fazer 3 de 10 com 100 quilos, entendeu? Com 80, 40 de cada lado mais 20 da barra. É o único jeito. É levar todos os exercícios a sério. Isso inclui tríceps, bíceps, ombro, abdômen, tudo. O que você não levar a sério, daqui a alguns meses vai ser o que vai te limitar. E essas são as coisas mais importantes de serem treinadas. As que você mais precisa. Geralmente as que a gente menos gosta e que a gente é pior. Então é sempre, assim, uma luta com a sua própria cabeça. Mas aquilo que você tem a pior performance, o pior exercício com menos peso, que você mais treme, é justamente isso que vai te fazer um campeão. E uma coisa muito importante também que quem é da área de treinamento já sabe e acaba não falando isso para o público geral ou acaba não traduzindo bem esse conteúdo, é que você tem que entender que o seu treino tem ciclos. Eu divido entre macro, meso e micro. O que isso quer dizer? Macro, as palavras já dizem muito, né? O macro é o ano, o meso é o mês. Por que o mês? Porque, ou às vezes um pouquinho mais. Se você tem 5 exercícios, o tempo de você fazer cada um deles são 5 semanas. Então esse é o meso. E o micro é a semana, que é quando você vai treinar as diferentes formas de força. Você tem que ter isso em mente muito bem. Porque se você não repete exercício, você não tem mesociclo. E aí como que você vai saber que você está ficando mais forte? Tá? Se você começa a aumentar o peso no acessório, agarra, troca para outro acessório e não volta, como é que você sabe que você ficou mais forte? É essencial, tá? Então você tem que ter noção que ao longo de anos, se você é uma pessoa que compete em algum esporte, alguma coisa, o evento da competição marca o seu macrociclo. Entre uma competição e outra você tem um macro. Se você só vai na academia por diversão, um ano, pensa em ano, né? Começando lá no começo de janeiro, faz uns recordes e aí em janeiro do ano que vem você faz uns recordes de novo e vê se teve diferença. Esse é seu macro. O meso é quando você vai repetir os exercícios. Então se você muda de exercício a cada 6 semanas, 8 semanas, não sei, não me interessa. Isso nem é tão importante assim, mas tem que ter uma data, tá? Qual que é melhor, qual que é pior? São todos iguais, mas você tem que saber do seu treinamento. Eu tenho 4 variações? Então meu meso vai ser de 4 semanas, tá? Tenha isso em mente, porque eu cansei de falar. Isso é uma coisa que eu falava muito aqui no canal. Eu acho que meu posterior de força é minha fraqueza, mas eu não tenho certeza. Não, beleza, eu vou tirar 4 semanas, eu vou amassar o posterior de coxa e vou ver o que acontece. Ou então, eu vou tirar essas 4 semanas e fazer exercícios que eu nunca fiz antes para posterior de coxa e ver qual que é a minha performance.
só de você ter a data para acabar, você fica menos inseguro de perder o progresso que você já tinha. Então é muito importante você saber do seu mesociclo. E a organização do microciclo é a semana. Quantas vezes você vai treinar, o que você vai fazer em cada dia, quantos exercícios em cada dia, né? Que é o que a gente está mais acostumado a conversar sobre. Mas todos eles são importantes e têm o seu papel no treinamento. Se você quer saber mais sobre o método conjugado, dá uma olhada na playlist aqui, dá uma olhada no canal que eu tenho centenas, literalmente, de vídeos. E se você tem interesse em trabalhar pessoalmente comigo, diretamente comigo, manda um e-mail para o endereço que está aqui embaixo na descrição, onde tem todas as informações. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.